Então, pessoal, se eu quiser aconselhar alguma pessoa, falar sobre alguma obrigação, possibilidade ou até mesmo permissões, eu vou usar os modal verbs, os verbos modais em inglês, que tem uma característica muito interessante, que é a seguinte: os verbos mantêm a sua forma fixa. Eles não têm essas regras, como tem, por exemplo, no Simple Present, que na terceira pessoa você coloca o S ou o IES, né? Aquelas regras todas, e nem do Simple Past, por exemplo, em que você tem verbos regulares e irregulares. Não, os modal verbs, eles têm a sua forma fixa, não vão mudar, tá certo? Então, o primeiro verbo que eu vou mostrar aqui para vocês é o should, tá certo? Que ele representa um aconselhamento ou uma recomendação às pessoas. You should sleep early, ou seja, você deveria dormir cedo. É um conselho, uma recomendação às pessoas. Should. Nessa frase aqui embaixo eu tenho na forma negativa o should, certo? Shouldn't, ou poderia ser should not também, aqui é a forma contraída. He should smoke, ele não deveria fumar. And he should stop drinking too, e ele deveria parar de beber também. Então aqui nós temos o should como aconselhamento. Deixa eu mostrar também aqui outros exemplos para ficar bem claro para a gente como é que a gente pode utilizar should. People should worry more about global warming. Ou seja, as pessoas deveriam se preocupar mais sobre o aquecimento global. I have fever, but no other symptoms. Should I see a doctor? Então, aqui novamente eu tenho uma pessoa pedindo um conselho, enquanto aqui eu tenho uma recomendação. Na verdade, as pessoas deveriam se preocupar mais sobre o aquecimento global. Aqui ela está pedindo um conselho. Should I see a doctor? Eu devo ver um médico? Eu tenho febre, mas nem outro sintoma. Eu devo ver um médico? Ok? Então, a gente viu aqui como é que o should funciona para aconselhamentos e recomendações. Nós temos outro verbo modal, nesse caso aqui, para obrigação ou uma dedução. Dedução nós sabemos que é uma espécie de adivinhação, né? Você inferir com base em alguma evidência. Então, must, que é esse verbo modal, significa deve, está aqui. You must pay your electric, gas, water and phone bills to keep this service. Você deve pagar sua conta de energia, né? Electric, no caso aqui, a conta de energia, o gás, água e telefone, as contas, né? Para manter esses serviços. Bills é uma palavra que significa contas, tá certo? Então aqui must no sentido de obrigação, ou seja, você deve pagar. Não tem outra saída aqui. Se você quiser esses serviços aqui de água, luz, telefone, gás, você tem que pagar as contas, tá certo? Must. Tem outro verbo modal também que é o have to, que ele tem uma obrigação um pouco mais acentuada. Tá? A gente vai ver isso em aulas posteriores. Mas vamos voltar aqui para o must como dedução. She worked all day long. Ela trabalhou o dia todo. She must be tired. Ou seja, ela deve estar cansada. Então aqui é uma dedução baseada em quê? Baseado em uma evidência, não é verdade? Se ela trabalhou o dia todo, então evidentemente se a pessoa trabalha o dia todo, ela deve estar cansada, tá certo? Então aqui a gente viu o uso do must como dedução e aqui como obrigação. Dois exemplos aqui para a gente, tá? Com o coronavírus, né? Agora a gente tem essa obrigatoriedade. You must wear a mask to enter. Então aqui no portão, né? Na porta de uma loja, você deve usar uma máscara para entrar. Então é proibido a entrada nesse estabelecimento sem máscara. E aqui também, tá? Uma notificação para as pessoas. Você deve manter uma distância segura em todos os tempos, em todos os períodos, tá certo? Todo o período que você estiver na loja ou no estabelecimento. Então, a distância segura, que é algo muito desrespeitado que a gente tem visto ultimamente, na verdade, em relação ao coronavírus. As pessoas continuam se aglomerando, mas you must, ou seja, você deve. Isso aqui, então, a obrigatoriedade em outros lugares, em muitos países, e no Brasil também, mas a gente ainda tem dificuldade para respeitar isso. Vamos seguir em frente
com outros dois exemplos, dessa vez em quadrinhos, em cartoons. Nesse primeiro, eu tenho aqui um cara, né, ou melhor, duas pessoas, né, diante de um quadro. Eu já falei para vocês a relação de cartoon e texto, não é verdade? Vocês lembram bem, o cartoon é um texto gráfico. Você tem desenho, você tem o texto aqui que você deve interpretar. Então, repara, I think you should be more explicit here in step 2. Então, aqui para você entender o que ele está dizendo, você tem que interpretar também o desenho. Então, são dois matemáticos, supõe-se, né? Afinal de contas, o quadro está aqui cheio de matemática, cheio de cálculos. E aqui ele tem um texto, né, dizendo aqui o milagre acontece, ocorre, né? Então eu acho que você deveria ser mais explícito aqui no passo 2. Você deveria ser mais claro, né? Você deveria explicar melhor aqui nesse passo 2. Ou seja, o cara fez um cálculo, colocou aqui um milagre e depois continuou, né, aqui os cálculos dele. Então a gente interpreta as charges dessas observando não só o texto que está aqui, mas todos os elementos que compõem a história em quadrinhos, o cartoon, a charge, enfim, tá certo? This story must be very heavy. Então, aqui no caso, você está vendo uma moça que está verificando seu peso na balança e ela disse que essa toalha deve estar muito pesada. Must aqui, no caso, uma dedução, tá certo? Must não dever, mas must uma dedução, ou seja, ela acha que engordou por causa da toalha, a toalha deve estar pesada, né? Então, nesse caso aqui é uma dedução que teve efeito cômico pretendido pelo autor, tá certo? Vamos avançar então para outro verbo modal, que é o can, pode ou poder, que representa uma permissão, habilidade ou possibilidade. I can go to the mall today. Mall é o nosso querido shopping center, como nós conhecemos, né? É uma palavra, né, diferente da que nós estamos acostumados, tá, a ver aqui no Brasil, mas mall é o conhecido, o estabelecimento que nós conhecemos como shopping center. Então, eu não posso ir ao shopping hoje, não posso ir ao shopping center hoje, é can go, certo? Então, aqui no caso, can go, uma permissão, ela não pode ir por algum motivo, tá certo? No caso, ela não pode sair. Mas aqui embaixo eu tenho uma outra frase que diz o seguinte: she can speak 3 languages, ou seja, ela pode falar 3 línguas. No caso, é uma habilidade, tá certo? Ela pode. Nesse caso aqui, eu tenho algumas possibilidades, né? Como nós estamos falando aqui de possibilidades, eu posso traduzir também de duas formas. She can, ou seja, ela pode falar 3 línguas ou ela sabe falar 3 línguas, tá bom? Nesse caso aqui, o can, indicando essa habilidade, um saber, ela pode ser traduzida dessa maneira também, como saber, tá bom? Vou mostrar aqui também o could, que é o passado de can, tá certo? Ele pode ser usado como um passado de can, mas também para expressar possibilidades e situações fictícias, tá? I could sleep for months, ou seja, eu poderia dormir por meses, é uma situação fictícia, ninguém dorme meses a fio, né? A não ser que nós tenhamos aí fenômenos da natureza. He could play football very well when he was a kid. Veja, aqui no caso, eu estou usando o could como passado de can, ou seja, ele podia jogar futebol muito bem quando ele era uma criança, tá bom? Então aqui é uma habilidade que ele tinha, estou usando o passado de can para expressar essa habilidade que ele tinha quando criança, certo? Dois exemplos aqui, numa charge. If the people voted for change, maybe you could lose some weight. Ou seja, se as pessoas votaram para mudança, para mudar, talvez você pudesse perder um pouco de peso, tá? Então aqui seria também uma possibilidade e ela é reforçada pelo maybe, tá? Maybe que é uma palavra que significa talvez. Então talvez você poderia perder, você pudesse perder um pouco de peso, tá certo? Já que é mudança que as pessoas querem, então vai mudar pelo menos a silhueta, né? Segundo a rainha aqui. E eu tenho um exemplo bem recente que aconteceu no passado, nas manifestações do Black Lives Matter,
que foi uma frase que o George Floyd afirmou enquanto estava sendo brutalmente assassinado por um policial, né? Todos sabem a história, que é I can't breathe, ou seja, I can't, eu não posso respirar, eu não consigo respirar, tá? Então foi devido a esse assassinato que deu origem a uma série de protestos no ano passado, né, em plena pandemia, as pessoas revoltadas com o racismo, com a violência, de modo absurda, de modo brutal, transmitida para o mundo inteiro, através das câmeras, pela internet, juntaram-se ao Black Lives Matter e aí saíram às ruas e essa frase foi muito usada no cartaz, I can't breathe, tá? Nos cartazes, melhor dizendo, eu não posso, não consigo respirar, uma coisa muito brutal. Prosseguindo aqui com os verbos modais, eu tenho ainda may, might. Essa palavra may, ela pode ser confundida com o mês de maio, então tome cuidado, tá bom? May, might, pedidos formais ou possibilidade, embora em menor escala, tá bom? A gente viu nos demais que a possibilidade pode acontecer, mas no caso do might, a possibilidade acontece, mas em menor escala, tá certo? É uma possibilidade que talvez possa vir a acontecer ou não. May I have your attention, please? Ou seja, um pedido formal. Posso ter sua atenção, por favor? Uma forma bem formal, mas não é nada no sentido informal. O can, ele pode ser usado também para pedidos informais, tá bom? It might rain later, so take an umbrella. Ou seja, pode chover mais tarde, então leve um guarda-chuva. Pode chover, uma possibilidade, tá certo? Eu posso observar o tempo essa manhã e tem umas nuvens ali, pode ser que chova ou não, né? Mas de qualquer forma, leva o guarda-chuva. It might rain later, tá certo? No caso aqui, uma possibilidade em menor escala, a depender da situação, certo? Então, tenho aqui duas expressões também para a gente verificar como é que elas são utilizadas. You may be right, Pythagoras, but everybody's going to laugh if you carry the hypotenuse. Então, a gente tem aqui, né, os gregos, o Pitágoras, quem gosta de geometria, né, o Teorema de Pitágoras está aí. Então, você pode estar certo, Pitágoras. Você pode estar certo, Pitágoras. Ou seja, está aqui dizendo de uma forma bem educada, né, bem polida. Mas todo mundo vai rir se você chamar isso de hipotenusa, né? Então, esses carinhas, né, na Grécia Antiga acharam um nome estranho, né, hipotenusa, para uma função geométrica. E aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês, tá? It's never too late to be what you might have been. Quando vocês encontrarem essa expressão might have been, significa uma possibilidade de algo que poderia ter sido, de algo que poderia acontecer, certo? Então, vamos ver o que ela significa e funciona. Então, aqui está dizendo nunca é muito tarde para ser aquilo que você poderia ter sido, né? Então, veja só, aqui eu estou usando might no sentido de uma especulação. Nunca é tarde demais para ser o que você poderia ter sido. Bem interessante essa frase, na verdade, é uma dessas frases motivacionais que nós encontramos fartamente na internet. Agora veja um might aqui, might have been, no caso é no sentido de especulação, que poderia ter sido, ok? Então, nós temos ainda outros modal verbs, como would, ought to, will, shall. O will nós já vimos, que é um verbo auxiliar para o futuro, tá bom? Os demais aqui nós vamos observar, nós vamos entender nas aulas posteriores, como o would, por exemplo, que serve para condicionais. Ought to é quase a mesma coisa que should, e shall também ele se confunde às vezes com will, tá bem? Então, a gente vai ver isso nas próximas aulas.